Nessa aula, segunda aula de introdução sobre análise combinatória, vamos prosseguir aqui ainda os conceitos básicos. Na aula passada, vimos o que acontece quando temos, por exemplo, um conjunto A aqui com alguns elementos, por exemplo, 1, 2, 3, um conjunto B aqui com, por exemplo, 4, 5, 6, e aí nós vimos que quando queremos fazer pares ordenados, da forma A e B, onde o primeiro é um elemento de A, o segundo é um elemento de B, basta, para saber quantos são os pares possíveis, a gente multiplica. No A eu tenho 3 elementos, no B eu tenho 3 elementos, então aqui temos uma total de 9 possibilidades. Quais possibilidades? Por exemplo, 1, 4, 1, 5, 1, 6, são 3 possibilidades. 2, 4, 2, 5, 2, 6, são mais 3 possibilidades. E 3, 4, 3, 5, 3, 6, mais 3 possibilidades, totalizando 9. Nessa aula, nós vamos agora vamos imaginar da seguinte forma. Vamos imaginar agora que o nosso conjunto pode ser o nosso conjunto J. Ele tem, vou trocar essa letra, tá? Vou colocar o conjunto X. Gosto muito de escrever X. A gente escreve mais X em matemática do que em português. Então temos o nosso conjunto X, tá? Esse X aqui é um X maiúsculo, tá? Então, e aí os elementos são X minúsculos, mas o meu é parecido. Então temos aqui X índice 1, X índice 2, X índice 3, X índice 4, 3 pontinhos, não sei quantos elementos tem, X índice M. Vamos colocar um N, uma perninha só, é mais fácil de escrever. Ora, então agora nós temos aqui o X, o nosso conjunto X, com N elementos, certo? E aí eu quero combinar agora, fazer pares ordenados de X com próprios elementos de X. Como assim? O par ordenado x1 e x2. Par ordenado assim. Vamos pensar aqui. Ó. x1, x2. Esse vai ser uma possibilidade. Outra possibilidade. x1, x4. Outra possibilidade. x2, xn. Também é uma possibilidade. Agora eu vou combinar dentro do próprio conjunto X quantas combinações eu consigo fazer, quantos pares eu consigo combinar aqui dentro desse conjunto. Vamos ver o que acontece. Para fazermos essas combinações de uma forma eficiente, vamos fazer igual ao exemplo da aula passada. Então, na primeira linha, eu vou combinar sempre o x1. x1, x1. Opa! Na primeira linha, né? Na primeira linha eu vou combinar x1 com outro elemento, x1 com outro elemento, x1 com outro elemento, não sei qual é esse elemento ainda, até x1 com o último elemento possível. Esses 3 pontinhos não sabemos quantos elementos tem. Conforme eu for descendo as colunas, nessa primeira linha, eu vou ter sempre o x1 como o primeiro elemento aqui. Na segunda linha, eu vou colocar x2 com outro elemento, x2 com outro elemento, x2 com outro elemento. Está vendo que eu estou fazendo o mesmo raciocínio que nós fizemos na aula passada. Aqui vou ser mais breve, tá? E vou colocar o xn com outro elemento, xn com outro elemento. Se você ainda não entendeu, calma, que eu vou resumir aqui. E por fim aqui o xn com o último elemento. Ó, nesse quadro eu estou combinando. Vou pegar elementos de x e combinar com elementos do próprio x. Por exemplo, x1, x2, x1, x4, x2, xn. Para isso, eu estou estabelecendo uma ordem. Que ordem é essa? Na primeira linha, eu vou fixar aqui o primeiro elemento como x1. Então, eu vou combinar x1 com x2, x1 com x3, x1
com x4. Então, eu vou combinando todos, sempre mantendo o x1 aqui. Na segunda linha, eu vou manter o x2 aqui e vou combinar ele com os outros elementos. Então, eu vou combinar x2 com x1, x2 com x3, x2 com x4 e assim sucessivamente. Olha o que está acontecendo. Repare aqui que eu não estou repetindo, eu não estou pegando o par x1, x1. Tá? Estou pegando o par x1, x2 e o par x2, x1 é diferente porque lembra que nossos pares aqui são ordenados, a ordem importa. Então nessa segunda linha eu estou combinando o x2 com todos os outros elementos, exceto o próprio x2. E assim sucessivamente. Na última linha eu estou pegando o xn e combinando ele com todos os outros. Ó, xn, x1, xn, x2, xn, x3, xn, x4 e assim sucessivamente. Dessa forma, na primeira linha eu combino x1 com todo mundo, na segunda linha eu combino x2 com todo mundo, na última linha, né, na terceira linha eu combino x3 com todo mundo, etc. Até na última linha que eu combino esse xn com todos os outros. Dessa forma, nós vamos conseguir combinar todos. Mas tem uma curiosidade. Ó. Quando você combinou aqui x1 com x2, x1 com x3, x1 com x4, x1 com x5, x1 com não sei o quê, aqui no final, como a gente está pegando só elementos de x, quem que é o último? x1 com xn, certo? Na linha 2, a gente pegou x2 com x1, x2 com x3, porque não dá para pegar x2 com x2, x2 com x4, x2 com x5, etc. Lá no final vai dar x2 com xn, certo? Agora, xn eu vou combinar com x1, xn com x2, xn com x3 e o último aqui, porque não dá para fazer xn com xn. Mas pensa comigo nessa sequência aqui, ó. x1, x2, x3, pá, esse elemento eu ainda não sei qual que é, xn, eu sei que xn é o último. Quem que vem antes do xn? Olha só, quem que vem antes do x3? É o x2. Então, antes do xn é o xn menos 1, né? Antes do 3 não veio o 2, antes do 2 não veio 1, então aqui xn menos 1. Dessa forma, eu combinei todos os elementos de x, formando pares ordenados. Tá, olha o que acontece então. Perceba que eu vou ter quantas linhas? Eu tenho n linhas. Eu comecei no x1, x2, x3 até o xn. Agora, colunas, aonde que a gente vai conseguir contar isso? Perceba que na última linha aqui eu consigo contar as colunas. Eu começo ó, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, até a última que é xn-1. Então aqui eu tenho n-1 colunas. Se eu quiser saber quantos elementos eu tenho nessa grade, né, eu tenho n linhas por n-1 colunas. Ora, então nesse caso, o número de elementos aqui é n vezes n menos 1. Fazendo esse produto, eu consigo saber quantas pares ordenados. Então, olha só, se eu quiser combinar elementos de um mesmo conjunto em pares ordenados, onde aqui não há repetição, tá? Eu não combino x1 com x1, nem x2 com x2, eu vou pegar n vezes n menos 1. Por exemplo, vamos imaginar aqui que o nosso conjunto x tem as letras do alfabeto A, B, C, D, E, F e G. Vamos colocar minúsculo, né? O elemento é minúsculo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Tá bom, até o K. Quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então aqui eu tenho 11 elementos. Quantas possibilidades eu consigo fazer? Exemplo, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, começando com B, BA, BC, BD. Quando eu quero fazer essa combinação, o meu número de elementos não é 11? Ó, usando essa fórmula aqui, então isso aqui vai ficar 11, que o meu N é 11, vezes o N é 11, 11 menos 1. Ora, então isso aqui vai ficar 11 vezes 11 menos 1,
10. 11 vezes 10, 110. Olha quão trabalhoso seria eu fazer aqui manualmente 110 combinações, tá? Por enquanto eu vou chamar esse nome de combinação, e aí depois eu vou definir o que é uma combinação, mas eu acho que combinação aqui por enquanto fica adequado, porque eu estou combinando A com B, A com C, A com D, e o importante aqui para nós é que a ordem faz diferença, tá? O par ordenado AB, ele é diferente do par ordenado BA. Agora que temos aqui um conhecimento inicial, né? A gente pode chamar aqui de princípios de contagem, né? Já temos aqui uma forma inteligente de contar coisas. Nesse caso aqui, eu estou contando subgrupos. Na aula passada, estamos pegando elemento de um grupo com elemento de outro grupo e criando pares ordenados. E nessa aula, estamos pegando dois elementos do mesmo grupo e formando pares ordenados. Então, temos aqui uma forma eficiente, né, de contar. Então, aqui a gente já está aprendendo princípios de contagem. Na próxima aula, vamos falaremos de princípio fundamental da contagem, que é muito, muito, muito importante.